43, verso 18, 19. Aleluia, glória a Deus. Isaías, capítulo 43, verso 18 e 19, o texto diz assim: esqueçam tudo isso, não há nada comparado ao que vou fazer. Aleluia. Glória a Deus. Pois estou prestes a realizar algo novo. Glória a Deus. Vejam, já comecei. Oh, aleluia, Jesus. Não percebem? Amém. Abrirei um caminho no meio do deserto. Aleluia. Farei rios na terra seca. Obrigado, Jesus. Colocar no seu coração, Jesus, Amém, Senhor. nós já fomos ministrados aqui. Muitos de nós já recebemos cura. Mas a tua palavra é que nos sustenta. A sua palavra nos dá direção. As suas palavras são palavras de vida eterna. Amém. Nós não queremos sair daqui apenas com uma experiência emocional. Sim, Jesus. Nós queremos sair daqui mudados, Amém. transformados. Sim, Senhor. Então eu oro para que cada coração, começando do meu, Em nome de Jesus. seja uma terra fértil, para que a tua palavra, como uma semente, caia nesse terreno, Senhor. Talvez essa pessoa que entrou aqui é a última oportunidade dela. A última oportunidade de um posicionamento. E o Senhor não desperdiça nenhuma situação. Então eu oro, Espírito Santo, usa a minha boca como já foi falado aqui, como já foi orado, que o Senhor cresça e eu diminua, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. O tema dessa mensagem é preparados para o futuro. Diga, preparados para o futuro, ou prontos para o futuro, amém? Isaías é um profeta conhecido como profeta messiânico, e ele profetiza sobre Israel debaixo de vários reinados. E agora, esse texto que nós acabamos de ler, Isaías está profetizando sobre um contexto de exílio babilônico. Quando nós vamos ver o contexto bíblico, todas as vezes que o povo de Israel se afastava de Deus, Deus permitia que as nações vizinhas levassem o povo exclusivo de Deus como escravos. E aqui nós estamos lendo uma palavra, uma profecia, uma declaração do profeta sobre aquela nação, dizendo algo poderoso. Porém, eles estão debaixo de um contexto de trabalho forçado. Eles não estão na sua própria pátria. Eles não estão no seu próprio ambiente natural. Eles estão vivendo num lugar de tensão. Porque todas as vezes que o povo era levado para o cativeiro, muitas coisas se perdiam. Repita comigo, muitas coisas se perdiam. E uma das principais coisas era a religião do povo. Porque naquela época, o lugar Jerusalém, Israel, era um lugar da adoração, era um lugar da intimidade, era um lugar onde o templo foi erguido. Então, quando esses homens eram tirados do seu lugar natural e levados cativos, eles perdiam o seu contato com as Escrituras, eles perdiam o contato com o Deus de Israel. E o próprio Deus permitia isso, porque todas as vezes que eles se voltavam a outros deuses, Deus levava eles para o cativeiro, para que eles pudessem se arrepender. E muitas vezes Deus está fazendo esse movimento conosco também. Quando nós se afastamos de Deus, Deus tem um movimento também de nos colocar em alguns períodos que nós, como crentes, chamamos como deserto, prova. Fala aí o que você sabe. Sei lá. Fala aí, pastor. Luta. Vale. O que mais? Processo.
alinhar com a sua vontade. Alguém diga amém? Amém. Então nós estamos diante de um texto onde o profeta está olhando um cenário totalmente de destruição, totalmente de calamidade. E ele se levanta e, para todos os estudiosos, teólogos, ele é o profeta messiânico. O que Isaías está falando, ele não está falando apenas da perspectiva do seu povo e do que ele está olhando, mas toda a profecia que sai da boca de Isaías está confirmando não apenas um livramento presente, não apenas uma bênção presente, mas uma bênção futura e um livramento futuro. Amém. Então Isaías está falando de coisas futuras que vão se revelar em Cristo. Aleluia. E quando nós olhamos essa profecia, a profecia de Isaías, dizendo para o povo: esqueçam tudo isso, não há nada comparado ao que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Ele está profetizando para um povo completamente que perdeu a perspectiva de vida, de sonho. Porque todas as vezes que nós estamos vivendo uma situação de deserto e escassez, a primeira coisa que é afetada em nós é a capacidade de sonhar e de planejar. Nós somos reduzidos apenas a viver um dia de cada vez. Quando você está vivendo a privação, você não tem. Nós somos afetados na nossa maior capacidade. A maior capacidade que Deus deu para o ser humano é a capacidade de sonhar, de imaginar, de projetar. Nenhum outro ser criado por Deus tem a capacidade de dizer: eu vou fazer algo no futuro, eu quero algo amanhã, eu quero algo em setembro, eu quero algo para o ano que vem. A única criação de Deus que tem a capacidade de olhar para o futuro é o homem. É o homem que foi criado à sua imagem e à sua semelhança. Pode olhar para um lugar e dizer: ali está a bênção de Deus, naquele lugar está o propósito de Deus para a minha vida. Então o profeta Isaías estava profetizando para aquele povo que estava completamente desesperançoso, porque eles, em lugar de, a sua identidade agora foi trocada de nação santa, Israel de Deus, para escravos. E eles não sonham mais, eles não desejam mais, eles não têm mais ambição. E você percebe que quando nós, a maior evidência de uma pessoa espiritual é uma fé viva, é uma fé que funciona, é uma fé agressiva que vai. E quando nós somos levados para o cativeiro, nós paramos de crer, nós paramos de sonhar, nós paramos de ter ambições de Deus. Nós só queremos pagar a próxima conta, nós só queremos ser livrados do próximo boleto. E o que Isaías está profetizando para aquele povo é: existe algo novo de Deus, que não é apenas o alívio momentâneo. Existe uma promessa de Deus que não vai dar apenas um refrigério de mais um mês. Existe uma promessa de Deus que não vai levar vocês apenas para o alívio momentâneo, apenas mais uma dose de ânimo, apenas mais um incentivo para mais uma semana. Não, existe algo novo de Deus que vai mudar o curso da sua história, que vai mudar a rota da tua família, que vai mudar a história da tua casa. Em nome de Jesus. Então preste atenção, o que Isaías está profetizando e falando para o povo é justamente para que eles se esquecessem do que aconteceu. Porque o pressuposto de Isaías era tudo o que de ruim tinha acontecido com o povo de Israel, mas também aquilo que Deus fez através dos profetas, através dos homens que Deus levantou para libertar Israel e o seu próprio povo no Egito. Amém? Então, se nós formos para o verso 1, nós temos um entendimento poderoso
Ouça o Senhor que criou, ó Israel. Assim diz aquele que o formou: não tema, pois eu resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar pelas águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará, e a chama não lhe fará mal. Então Isaías, ele está profetizando para esse povo, que nós já dissemos que está sem esperança, que está vivendo um dia após o outro, esperando que as coisas piorem. Mas o que Isaías traz é a verdade de Deus para aquele povo. Pois estou prestes a realizar algo novo. Diga comigo: Deus está prestes a realizar algo novo. Então todas as vezes que na humanidade acontece algo novo, curiosamente, essas coisas surgem de países mais desenvolvidos. Então, em alguns países, nesse exato momento, na Europa especificamente, alguém diga glória a Deus. Glória a Deus. Alguns países como Portugal, França, estão a 4 a 5 horas à frente de nós. Em um país específico, eles comemoram o Ano Novo à frente de nós também. Então, quantos de vocês já ligaram o jornal dia 31 de dezembro, e aí o repórter está lá no país falando: eles já estão comemorando o Ano Novo? Vocês já viram? Até porque eles não estão debaixo, muitas vezes, do calendário greco-romano, é outro calendário. Mas veja que todas as vezes que surge uma novidade, algo novo, uma tecnologia, ou qualquer tipo de desenvolvimento na humanidade, surge de países desenvolvidos, que estão à frente de nós, em horas e até em dias. Então preste atenção. Existe algo novo de Deus, e existe um profissional que ele é pago especificamente para rodar o mundo, analisar as tendências, os comportamentos, ver o que as pessoas estão fazendo, usando, como elas estão se comportando, para que esses profissionais cheguem nas empresas e falem: ó, ano que vem isso vai ser tendência. Então veja, uma marca de moda, por exemplo, eles acabaram de lançar a coleção de inverno, eles já estão estudando para o verão, eles se antecipam, porque esse profissional chamado Cool Hunter, ele vai nos países, vê tudo, traz para as marcas e fala: ó, pode lançar isso, que vai dar certo. Então a marca vai lá, lança as peças de roupa, a inovação, e aí todas as pessoas compram. E nós ficamos refém muitas vezes, nós que moramos na cidade de Tiradentes, e nós somos aqueles que vivemos o final da onda. Por exemplo, eu nunca imaginei que viria um McDonald's para a cidade de Tiradentes. Umas Casas Bahia na cidade de Tiradentes, gente, correio, tem um correio, não chega aqui, mas tem um correio. Imagina, você paga o frete, não chega aqui. Amém? Tem alguém comigo? Sabe, você está lá em Guanás e fica murmurando. Então, para nós, sempre chega depois. No Brasil, o que em um lugar, a tecnologia que em um lugar já é obsoleto, já é ultrapassado, chega no Brasil, é novidade para nós. Nós estávamos conversando esses dias, em alguns lugares do mundo, o celular já virou obsoleto também. Eles estão comprando íris já, só não vende, irmão. Em nome de Jesus. Pessoas não precisam mais do celular. E nós, o povo brasileiro, sempre ficamos para trás. Vocês têm essa sensação? Nós olhamos para os Estados Unidos e dizemos: meu Deus, lá é muito bom. Lá as coisas são baratas. Se você assiste um vídeo no YouTube, você quer mudar na hora. Você fala: meu Deus, como faz para tirar o visto? Aí você vai vendo o preço. Aí você vai perdendo a fé.
Sabe, imagine, como eu disse, na cidade de Tiradentes. Na cidade de Tiradentes não tem um cartório ainda. O hospital fazem alguns dias ali que trouxeram no hospital. Veja que o homem é refém de sempre de uma classe de pessoas que estão à frente do tempo, que já estão experimentando o futuro, para que o benefício chegue até esses homens. Talvez nós nunca experimentaremos a tecnologia que existe em Israel, a proteção que protege Israel. Sabe, os mísseis do Irã são lançados em Israel. E aí, Israel tem um tipo de tecnologia que combate os mísseis ainda no céu. Meu Deus, se Irã mandasse um míssil só no Brasil. A gente não tem tecnologia para isso. Amém? Cairia, sei lá, não no setor G, amém? Amém. Mas por que o homem, nós ficamos refém de viver o futuro, amém? Porque alguns homens detêm o entendimento, a sabedoria e controlam o que vai chegar ou não. Elon Musk, o único homem que combate a NASA, ele é o único concorrente da NASA. Ninguém quis combater a NASA, ser concorrente da NASA como Elon Musk. Pesquisa sobre ele. Ele foi o único homem que disse: eu vou fazer foguete. Não tem concorrente nenhum, eu vou criar foguete. Imagina, gente. E o homem criou foguete. Então esses homens são inteligentes, eles controlam de alguma forma o que vai chegar, o que não vai chegar. Mas o que Isaías está profetizando, eu aprendi algo sobre as Escrituras. Essa palavra é para aquele povo e também para nós. Amém. Essa palavra é para aquele povo que viveu o exílio e foi liberada naquele tempo. Mas o caráter das Escrituras, que se renova todos os dias, também é para nós. E essa palavra de Isaías que está dizendo: eu farei uma coisa nova, está prestes a acontecer. Vejam, está sendo liberada para nós. E ela não está na mão de homens que contêm a tecnologia e que estão à frente de nós. E no futuro, ela está na boca de Deus, que libera hoje sobre a sua vida. Não importa uma casa simples que você viva, não importa se você não tem o celular de última geração. Existe uma palavra de Deus dizendo para você: eu tenho futuro para você, eu tenho algo poderoso para a sua vida. Então veja o que Isaías está dizendo. É conectando exatamente a realidade de Deus com aquilo que Deus deseja fazer em nós. A maior coisa, e o reverendo Richmond já disse ontem, a coisa que vai te atrapalhar para você entrar no novo nível de Deus é o seu passado. Existem histórias aqui que nós nem imaginamos. Olha para o lado, do seu lado. Às vezes você é até casado com essa pessoa que você olhou. Ou às vezes é sua irmã. Meu Deus do céu. Essa pessoa tem uma história que você nunca ouviu. Essa pessoa aí é desse jeito. Olha para aquela pessoa que te dá trabalho. Essa pessoa, olha para a sua bênção. Essa pessoa é desse jeito. Por todas as coisas que aconteceram com ela. Porque o nosso passado é um lugar que não existe mais. E nós só acessamos de uma forma. Nós lembramos. Eu tenho o hábito, e o Josh e a Jennifer também. Nós pegamos álbuns de foto antigos, vídeos antigos. E nós gostamos de resgatar. Gente, é cada foto. Tem umas fotos que você esconde, você não quer mostrar para ninguém.
Esses dias eu vi uma do pastor. Que estilo! Calça social. Posso falar, profeta? Deus melhorou, Vaz. A pastora, Jesus, de saia longa. A cara do Lucas. A cara de bigode. Porque todas as vezes que nós voltamos para o passado, nós temos duas escolhas. Ou nós vamos remoer, ou nós vamos lembrar dos tempos bons. E muitas histórias, quando nós voltamos para o passado, elas atrapalham o nosso futuro. O que você fez ontem, o divórcio que você viveu, a má escolha que você fez, pavimenta um caminho de como se Deus não tivesse mais nada para você. E essa é uma mentira. E eu vim aqui dizer para você: talvez aconteceram muitas coisas ruins com você, talvez aconteceram coisas injustas com você, talvez você cometeu coisas horríveis, tomou decisões horríveis. Mas como o profeta Isaías está liberando, Deus libera sobre a sua vida hoje. Existe um futuro novo para a sua história. E o que Isaías pede não é para que o povo sonhe. O que Isaías pede é para que o povo veja. Irmãos, você não pode abraçar uma vida que não precise de fé para viver essa vida. Você não pode abraçar uma vida que não precisa de fé para viver. E o que significa isso? Se a vida que nós vivemos é apenas retratar o que está acontecendo conosco, isso não é uma vida de fé. A vida de fé vai levar para nós para um lugar de loucura, para um lugar de: o que você está vendo que eu não estou vendo? O que você vê? Por que você está tão firme e eu não estou? É isso que Deus deseja. Quando nós entendemos o plano de Deus para a nossa história e para a nossa vida, a coisa pode estar bagunçada, tudo pode estar fora do lugar, mas mesmo assim você continua acreditando num Deus que prometeu para você um futuro poderoso. Agora não é fácil você, com uma conta atrasada, dizer: Deus está comigo, Deus está cuidando de mim. Não é fácil uma mulher que apanhou do marido acreditar que Deus pode mudar o caráter desse homem e fazer com que aquele que bate comece a proteger. Eu comecei a olhar para a minha história, e a minha história não é um testemunho de desviei, fui para o mundo, eu vaguei para o mundo lá fora, nem tenho foto para fazer aquele vídeo. Às vezes você fala: não tenho testemunho nenhum, não tenho um copo na minha mão, com nada. A bebida mais forte que eu já bebi foi o suco da Santa Ceia. Cadê os crentes aqui comigo? Mas a história que antecedeu a minha história foi a história da minha mãe e do meu pai. E ela não é uma história bonita. Quando a minha mãe estava grávida de mim, o meu pai saiu de casa e deixou a minha mãe com os meus tantos irmãos, que eu perdi a conta agora. Se eu estava na barriga da minha mãe, então era assim, mas eu na barriga, tá? E minha mãe passou 3 anos orando pelo meu pai. Eram 3 natais, 3 anos novos, 3 Páscoas, 3 dias dos pais. E eu nasci debaixo dessa realidade. O que o inferno queria para a minha história era que eu não tivesse um pai nem meus irmãos. E esse é o passado da minha história. É o passado que talvez eu não gostaria de tocar. E a minha mãe sempre conta para mim: Mike, você é um pouco revoltada assim, porque a mãe passou muito nervoso na sua gravidez. Então, me perdoe. Você sabe, a pastora está aqui, está justificada. Mas tudo, quando uma mulher está grávida, tudo que ela sente, o bebê também sente, de fato. Eu sempre fui muito bravo. Quando minha mãe falava que meu pai ia me visitar, e ele não tinha voltado para casa ainda.
E eu olhava bravo para o meu pai, tipo o Josh. Não dava um sorriso para o meu pai. E eu lembro vagamente, aqui já no setor G morando, um dia meu pai retorna para casa e ele se ajoelha no chão do outro apartamento. Nós morávamos em um apartamento, 7 filhos. E o meu pai ajoelha no chão do apartamento e pede perdão para nós por ter deixado a nossa família, por ter abandonado. E aquele dia eu lembro como se Deus tivesse nos conectado novamente. E aquela atitude do meu pai pavimentou. E eu só posso ser o que eu sou hoje porque alguém se arrependeu do seu pecado, alguém voltou atrás, alguém desistiu do divórcio, alguém desistiu de viver a própria vida e disse: eu preciso voltar para minha casa, eu preciso voltar para minha família. Talvez o novo de Deus que você está esperando é uma pessoa nova, mas eu trago uma novidade para você. Deus vai trazer pessoas que se foram arrependidas, quebrantadas, porque senão o evangelho não faz sentido. Deus não descarta pessoas. Deus é o Deus que transforma pessoas para que o nome dele seja glorificado. Esse aqui não deu certo, sai fora, todos nós, nenhum de nós estaríamos aqui. Israel não existiria se o modo operante de Deus fosse esse de descarte. Tem algumas pessoas dizendo: misericórdia, pastor, eu não quero que aquele traste volte. Mas deixa eu dizer, o retorno de Deus para a sua vida, primeiro vai ser na sua identidade. Porque não tem como você projetar um futuro sem saber quem você é. A primeira coisa que nós somos afetados é os nossos gostos. Veja, o povo que era o povo de Deus, Deus disse: eu vou tirar vocês do Egito, vou levar vocês para a promessa, para a terra da promessa. E quando o povo tinha saído do Egito, eles disseram: Moisés, você nos trouxe até aqui para morrer. Lá pelo menos tinha água, tinha comida lá também. Gente, quando você não sabe a sua identidade, até o seu paladar é afetado, até os seus gostos são afetados. Você come frango todo dia, mas o que você gosta mesmo? Sushi. Você come ovo toda semana, mas o que você quer mesmo? Churrasco, picanha. Você vai no shopping e compra na Carecu. Nada contra, mas o que você queria mesmo? Você queria ir numa churrascaria prêmio e você vai lá e porque é o que cabe no bolso. Todas as vezes que nós somos levados para um lugar de cativeiro, nós diminuímos a ambição, porque nós acreditamos que tudo que nós recebemos é graça e misericórdia. Olha, pelo menos eu estou comendo, pelo menos eu estou bebendo, pelo menos eu estou vestindo. Deixa eu dizer para você, o Deus que tirou o povo do Egito não tirou eles para comer maná a vida inteira. O Deus que tirou o povo do Egito tinha uma promessa: a terra que mana leite e mel, a terra que o cacho de uva. Cadê os cachos de uva? Você está de... Olha um cacho de uva. Deixa eu... Mas presta atenção. O que nós estamos falando sobre futuro, sobre acessar e estar pronto, é ser curado ao ponto de não ter vergonha de dizer para Deus que o que você quer é isso e é grande. Eu não quero só isso, Deus. Meu Deus do céu, tem alguém comigo? Eu não quero só isso. Eu não quero só a restauração da minha família. Eu não quero só a restauração do meu casamento. Eu não quero só pagar as minhas contas. Eu quero o futuro de Deus. Eu quero mais. Diga que Deus te dá. Não é apenas para você. Se você está aqui apenas para resolver a sua vida,
está no lugar errado. Porque todas as vezes que Deus muda a sua vida, liberta você, Ele vai libertar uma geração através da sua vida. E Deus deseja revelar para nós algo que nós nunca acessamos. No contexto bíblico, Deus pede para Noé construir uma arca. Até aquele momento, nunca tinha sido construído algo parecido. Deus dá as medidas, fala os materiais, e Noé começa a construir. E ele constrói a arca. Nós sabemos a história. A arca é um sinal de salvação, é um anúncio do próprio Cristo que se revelaria. Deus também, em Êxodo, pede para que Moisés construa um lugar aonde a presença de Deus pudesse habitar. E curiosamente, Deus também nunca tinha existido algo parecido. O novo de Deus é algo sempre que nunca foi feito. Os homens, o que vivem é copiando o outro. Se alguém fala assim, eu lancei isso é meu, dá os direitos autorais. Os homens fazem isso, mas o novo de Deus não se parece com nada que você viu. Não tem aparência, não tem déjà vu no novo de Deus. Parece que eu já vivi isso. Não, você nunca viveu isso. Você nunca viveu o que está prestes a acontecer. Você nunca experimentou o que Deus está trazendo para a tua casa e para a tua família. E eu quero declarar essa manhã, espiritualmente falando, você já foi fundo em Deus. Você já experimentou coisas muito grandes em Deus. Mas o que Deus quer derramar sobre a sua casa e sobre a sua família, você nunca viveu isso. E abandonar o passado é correr risco, porque nós se apoiamos no ponto de referência, na nossa história, na nossa vida. Mas o que Isaías está dizendo, para que esse povo possa acessar o futuro de Deus, eles precisam esquecer do que passou. Irmão, eu sei que nós temos a memória fraca, você nem lembra o que você comeu ontem, mas existem memórias que estão frescas na sua cabeça, imagens que estão frescas na sua mente. Se você já viveu uma experiência dolorosa, se você fecha o olho, você consegue ver a cena de novo. E o propósito de Deus não é que você tenha uma amnésia. Esse não é o plano de Deus. Você não vai ter amnésia, você não vai esquecer. Não é isso que Isaías está falando. Isaías está dizendo, isso não pode mais envolver você. O seu passado não pode ter uma influência sobre o que você vai decidir sobre o seu futuro. Porque tem uma coisa nova sobre a sua vida. Deixa eu dizer para você, existe uma coisa nova que Deus está fazendo. Veja, está meio bagunçado, está turvo, mas Deus está trabalhando. Deus está movendo coisas que você não vê. Deus está movendo corações que você não vê. Deus está tocando em pessoas que você não tem ideia. Deus está mexendo em lugares que você não tem ideia. Talvez você está aqui esperando uma assinatura, uma ligação, e Deus está tocando em corações para que isso aconteça. Então o profeta Isaías, ele profetiza que existe algo que é inédito, que Deus deseja fazer. Eu abrirei um caminho no deserto, farei rios na terra seca. Eu nunca pisei no deserto. Eu vou pisar, você vai pisar lá, amém? Amém. Vai no Egito, quem vai? Você vai? Para Israel, caravana? Alguém, mais alguém? Eu já tenho passaporte, você tem? Você tem? Você tem, irmão? Quem tem passaporte aqui diz amém. Aí, o novo de Deus. Amém. Então, Isaías está falando uma coisa que hoje é possível em Israel. É fazer caminho no deserto e rios da terra seca. Aleluia. Mas o que ele está falando é uma tecnologia que não existe na época. Porque deserto é deserto, deserto é seco. Amém. O que tem no deserto? Areia. É, Jesus. Não tem nada. O que ele está propondo, nem Elon Musk faria naquela época.
Aleluia. e rios na terra seca. Oh, aleluia. O que Deus está falando é que eu e você não precisamos cooperar nada com o que Ele vai fazer. Talvez você diz: eu não tenho uma família boa, eu não tenho experiência, eu não sou bom nisso. Deus não precisa que você seja bom em algo para que Ele crie algo novo, porque tudo que Deus fez a partir do nada. Qual era a matéria-prima de Deus no início? A terra sem forma e vazia, não existia nada. Então talvez você sonhe com algo que ainda não existe. Você fica meio assim de compartilhar a ideia. Eu lembro do evangelista Robson, ele compartilhou o PDF do livro dele. Eu falei: você já compartilhou com algumas pessoas? Você já registrou? Não, eu estou com medo que roubem a minha ideia. A mente de Deus em nós vai fazer você sonhar com coisas que não tem nada parecido. Eu sonhei esses dias, e antes de sonhar, faz tempo que eu não sonhava, eu falei: Deus, fala comigo essa noite, eu preciso que o Senhor fale comigo. E esse sonho foi profético, e eu entendo que esse sonho não é para mim só. Existiram muitas pessoas, muitas pessoas, e nós gritávamos a mesma fala, a mesma verdade. Eu não lembro qual era, me perdoe, mas é profético. E existia um povo que precisava ouvir, e por algum motivo, mesmo nós, todos nós gritando a mesma verdade, aquele povo não ouvia o que nós estávamos falando. E eu lembro que alguém me tocou no sonho. Agora eu estou pentecostal no sonho, é sério. Um varão, não sei se era um anjo, mas foi um sonho tão palpável. E aí depois eu acordei daquele jeito que eu falei. A Jennifer pensou que eu ia morrer, não foi? É sério, irmão, eu tive uma experiência. Faz tempo que não tinha nada parecido. E aí, no momento, alguém me tocava e começava a tocar também as outras pessoas. E a mesma verdade que nós estávamos gritando. E a sensação era que nós estávamos muito tempo falando uma coisa e ninguém estava escutando nós, nos escutando. E aí, quando eu recebi aquele toque, nós falávamos em voz baixa. E todas as pessoas escutavam aquilo que nós estávamos falando. Eu entendi que aquele sonho não tinha a ver comigo, tinha a ver com a Igreja Batista Ebenezer. Tem mais de 12 anos que nós estamos gritando uma verdade e falando algo, e a sensação que nós temos é que as pessoas não estão escutando, mas Deus me trouxe aqui para dizer: algo novo está acontecendo no nosso ministério. Nós não precisaremos gritar e as pessoas escutarão. Isso que eu vou dizer, não vai ser difícil evangelizar. Não vai ser difícil, porque o novo de Deus, o novo que Deus vai fazer na sua vida, vai atrair as pessoas. Porque a maior proclamação do Evangelho é o testemunho que você carrega, é o que você está vivendo, é aquilo que você não precisa abrir a sua boca, é aquilo que você não precisa forçar. É óbvio, nós vamos pregar o Evangelho, vamos falar e não vamos perder a oportunidade, mas você vai começar a viver a experiência de alguém olhar para você e dizer: você é diferente, ora por mim. Eu quero o que você tem. Irmãos, eu não estou dizendo de Zara, eu não estou dizendo de tênis novo, carro novo, eu estou dizendo de algo que nenhum homem pode te dar. Eu estou dizendo que Deus vai derramar uma unção sobre a sua vida, que o seu caminhar vai testificar que você é de Deus. Vou revelar o segredo da pastora. Ela não gosta que fala que ela é pastora. Ela odeia isso, né, pastora? Chega no emprego, ninguém vai saber que ela é pastora. Ela vai agir como pastora, vai aconselhar, vai perder hora de almoço aconselhando as pessoas. Mas ela não gosta. Mas toda vez que ela se esconde, alguém vai lá e descobre.
tem como esconder uma luz debaixo de uma cama. Você pode ser tímido. Cadê os tímidos aqui? Você pode ser acanhado. Você pode não gostar de exposição. Você pode não gostar do microfone ou de falar. Como existem muitas pessoas aqui que correm. E algo que nós temos aprendido. Muitas pessoas. Olha aqui para mim, eu vou encerrar. Quem quer que eu encerre diz amém. Mas eu quero te ensinar algo aqui. Eu tenho conversado muito com o pastor. E nós tiramos uma conclusão. Às vezes o novo de Deus, para algumas pessoas, é um espetáculo. É a ascensão. A pessoa não pregava, agora ela prega no culto, ela tem um ministério. Ela é visível. E deixa eu dizer, as pessoas mais usadas dessa igreja aqui são as pastoras dessa igreja. São as mulheres dos pastores dessa igreja, dos evangelistas. Porque elas não são vistas, elas não pregam, elas não gritam com esse grito chato aqui, mas elas oram e sustentam aqueles que gritam e pregam para você. O grito de Deus não é exposição. O grito de Deus é você assumir a sua posição. E algumas mulheres vão dizer: cadê as pastoras pregando? Cadê elas? Deixa eu dizer, elas não estão pregando, mas elas estão orando, dizendo: sustenta meu marido, sustenta o ministério dele. Então eu quero essa noite, pastora Jennifer, essa manhã, pastora Daiane, se coloquem de pé. Se coloquem de pé. As mulheres de todos os ministros aqui, de evangelista, de líder, de GC, se coloquem de pé. Eu quero liberar uma palavra sobre a vida de vocês. Vocês carregam uma unção que o próprio Deus disse, de edificação do lar e da casa. Vocês não precisam se expor. E é um lugar que Deus quer que vocês estejam mesmo. Deus quer que vocês estejam nesse lugar. Nesse lugar onde vocês protegem o coração da casa, o coração da família, o coração dos filhos. E isso é a unção que vocês carregam. Você não é melhor porque não prega. Você não é melhor porque não é igual ao seu marido. Eu quero liberar sobre a sua vida. Se encaixe no propósito de Deus hoje. Você é exatamente aquilo que Deus criou você para ser. Você não está fora do lugar. Você é o que Deus chamou você para ser. E através dessas mulheres, Deus está fazendo uma revolução nessa igreja. E eu não quero puxar a sardinha para as mulheres, mas olha ao seu redor. 70% da igreja é mulher. Olha para uma mulher que está do teu lado e diga: Deus vai usar você na sua simplicidade. Você é exatamente o que Deus planejou, o que Deus sonhou. Então preste atenção, fala para preste atenção. Tem unção sobre você. Tem unção na sua vida. Mulher consegue fazer o que nenhum homem pode fazer, pode sentar. E eu vou encerrar. Mulher consegue fazer o que nenhum homem pode fazer. O ambiente é transformado por uma mulher que está em paz. Deixa eu falar, você já experimentou? Você chega em casa e tem alguém que picuda. Eu tenho vontade de fazer me esconder. Aí, miserável, pecador como eu, o que foi? O que você tem? Não fiz alguma coisa? Hoje você fez tudo. Você existe. Mas quando uma mulher, preste atenção, nem estava no meu esboço isso, mas quando uma mulher decide sorrir, aleluia, decide arrumar a mesa e ligar para o marido: compra 200 gramas de mussarela. Eu quero presunto hoje, não vem com apresentado. Se for mortadela, tem que ser a ouro.
chamou ela para estar. Ela transformou em Deus. O que o seu marido precisa, minha irmã, é exatamente você sempre o que Deus chamou você para ser. Por que eu estou indo para esse caminho? Existe cura para a sua alma. Talvez seja para uma pessoa que entrou aqui desencaixada, sem norte, dizendo: eu não sou valorizado, o que eu faço eu acho que não é capaz, não é bom, eu atrapalho. Você não está atrapalhando. Eu quero declarar essa manhã: você é a peça fundamental para o plano de Deus. E aqui eu encerro a mensagem. A promessa de Gênesis capítulo 3 é que a semente que esmagaria a cabeça da serpente, a semente que a mulher geraria, a mulher foi colaboradora de Deus. Aleluia! Eu acho que você não está aqui comigo. Todo o evangelho que nós pregamos, só podemos pregar porque Deus, no seu plano eterno, escolheu a maneira e a forma de Cristo vir ao mundo e se revelar. Então, evangelista Rafael, você é estudioso e chato, é meu amigo. Como que foi que Jesus chegou aqui na terra? Como que Jesus veio aqui na terra para cumprir o propósito? No ventre da mulher. Talvez você não vai gerar filhos físicos. Já gerou e falou: pastor, não profetiza, porque eu vou ficar brava com o Senhor. Não quero mais filho, as contas já estão altas, mas eu quero dizer para você, mulheres, existe uma unção de gerar que não está no homem. E quando Deus fala sobre a figura de quem nós somos, Ele ilustra como a noiva de Cristo, uma mulher, porque Deus deu para a mulher a capacidade de gerar, de pegar algo que é pequeno, que é um embrião, e ela protege para que isso cresça. Então eu ouso dizer que o plano de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a igreja, está na mão. Amém. Está na mão. Você está meio assim, olho puxado, mas está na mão. Simples, simples, mas tem presença de Deus. Irmãos, não se encante com brilho, não se encante com purpurina. O next level de Deus é a vida real, é amanhã, segunda-feira, é levantar cedo para o trabalho e crendo numa promessa que Deus tem preparado para mim. Olho não viu, ouvido não ouviu, nem chegou ao coração. É o que Deus preparado para aqueles que te amam, o que o olho não viu, nem chegou ao coração dos homens. O que o olho não viu, Nem chegou ao coração dos homens, é o que Deus preparado para aqueles que te amam. pega na mão dessa pessoa que está do seu lado. Espírito Santo, o Senhor falou coisas aqui que não tinha passado na minha mente para dizer isso. Eu não tinha nem colocado em esboço isso. E eu sei que o Senhor já começou a curar pessoas. E especificamente mulheres. E essa manhã nós já vamos encerrar esse culto. Mas eu sei que existem mulheres que estão feridas, que estão machucadas. E eu oro para que o Senhor continue curando. Continue curando, Espírito Santo.
for mulher, de preferência, abraça essa mulher. Se for a sua esposa, você pode abraçar. Seja curado por esse abraço. Talvez tudo que você precisa. Não é que ninguém fale nada para você. Talvez o que você precisa não é alguém falando coisas que você sabe que você precisa fazer e ser. Mas Deus usa essa pessoa aí do seu lado agora. Deus usa esse abraço agora para curar você. Se você chegou aqui dizendo, eu não gosto da minha aparência, eu não gosto quando eu olho no espelho, Deus está curando a sua autoestima agora. Você não ama a si mesmo. Talvez você olhe para o seu corpo e diz, olha o que eu me tornei, mas o Senhor está curando o teu coração. Existe cura nesse lugar. E se você é um homem aqui e você tem consciência que você desonrou a sua esposa, desonrou a sua família, se arrependa agora. Se arrependa agora. Cura aqui. Existem mulheres que estão aqui. Eu estou falando no plural, mas essa palavra vai como uma flecha no seu coração. Você está há semanas e há meses vendo como que você vai desistir da sua família,